pessoal, tudo bem? Esse é o podcast do nosso clube Manda Saia. Meu nome é Ícaro Leite. E eu sou a Maria Ruda. E nós seremos os anfitriões de vocês em vários bate-papos no universo da literatura, especialmente brasileira, tá? Então, lembrando para quem não conhece o nosso projeto, a gente tem uma página no Instagram chamada @manda.saia, com 2 S's, e um clube do livro que se reúne toda primeira terça-feira do mês, tá? Então, para começar, entra lá no Instagram, @manda.saia, com 2 S's, segue a nossa página, porque a partir ali da página a gente vai divulgar uma série de coisas, não só do podcast, mas também de literatura, do nosso clube do livro, e assim por diante, tá? Dito isso, né, Mari? Vamos lá. Hoje, para estrear o nosso podcast do Manda Saia, a gente convidou uma pessoa muito querida, muito especial, que é a autora, a escritora Annalise Soares. Eu vou colar aqui um pouco da história dela, o currículo dela. A Annalise é mineira de Passos, vocês vão ver pelo sotaque. Nascida em 1989, uma família de leitores. Ela sempre amou ler e escrever, vai contar um pouquinho mais pra gente sobre isso. Ela se formou em jornalismo pela Unesp, trabalhou por mais de 6 anos como repórter, editora, passou por veículos como a revista Pais e Filhos, os portais Terra e IG. Desde 2019, a Annalise atua como escritora e produtora de conteúdo. Inclusive, o conteúdo literário dela é muito legal e tá principalmente no YouTube, mas ela tá também presente em todas as redes sociais. A gente vai falar hoje, em particular, sobre o livro dela, O Domingo, que saiu pela editora Instante. O Domingo foi selecionado pelo PROAC em 2020. É o primeiro livro publicado pela Annalise e tem o prefácio da Maria Valéria Rezende, não é pouca coisa. Eu e o Ícaro, a gente leu o livro da Ana numa outra oportunidade e a gente acabou criando um contato muito legal com ela. E, por isso, ela é a nossa primeira convidada para a gente estrear aqui esse podcast. Ana, para começar, então, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar presente aqui com a gente hoje. Muito obrigada, gente. Eu estou super feliz. Já falei para vocês antes e é um prazer. Show de bola. Então, Ana, para a gente começar, a gente fez um roteirinho aqui só para a gente não esquecer coisas importantes, né? Que são legais de dividir com o pessoal que vai assistir a gente. Assistir e ouvir, né? Depois eu vou passar direitinho, vai estar no YouTube, Spotify, etc. Mas a ideia aqui, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu relacionamento com a literatura, né? Você já tinha dado aí uma visão para a gente em outras oportunidades, mas eu particularmente sempre gosto de começar, quando eu estou falando com alguém a respeito disso, entender como é que ela se conectou com a literatura e tal, até chegar o momento, eventualmente, de se tornar escritora. Então, comenta pra gente, por favor. Vou tentar ser o mais breve possível. Eu sempre falo isso e acabo falando... Mas a gente gosta de te ouvir falar, então vamos lá. Mas eu adoro falar sobre isso, inclusive é um dos temas, assim, que sempre volto, né? Seja em encontros, seja no meu próprio canal, enfim, eu acho que é uma longa conversa e sempre essa resposta será, de alguma maneira, igual e totalmente diferente, né? Igual porque não é a minha história, não tem como, né, mudar um pouco como foi esse começo e tudo, mas como todo relacionamento, eu acho que a gente tem esse relacionamento, né, com os livros, com as leituras, ele é uma coisa orgânica, né? Eu acho que a nossa vida como leitor é algo vivo mesmo, então está presente questões aí que vão nos apresentando assim ao longo da nossa jornada, né? Mas eu até sempre digo que sou leitora desde que me conheço por gente, ou antes mesmo de me conhecer por gente, porque meus pais são leitores e escritores, né? Meu pai já publicou vários livros, inclusive, tem Prêmio Jabuti. Minha mãe, ela escreve, ela nunca publicou oficialmente, mas ela sempre escreveu, principalmente peças de teatro infantis, né? E jornalista, ele é publicitário. Então, eu fui cercada desde sempre dos livros, do teatro, da poesia, assim, principalmente. Eu sempre cito isso, essa raiz poética da minha mãe, porque ela é uma pessoa que toda a vida recorreu à poesia para, não sei se
explicar a vida, mas às vezes para fazer doer menos a vida, ou para, sei lá, florescer um pouco a realidade. Então, ela, para tudo, ela tem um verso, né? E, inclusive, quando também falo sobre a minha relação mais especificamente com a obra do Drummond, por exemplo, né, que é um grande poeta para mim, eu falo dela também, porque sempre houve o Drummond ali na nossa relação de mãe e filhas, né? Eu e minha irmã. Mas é claro que ouvir histórias, né? E talvez pela minha própria raiz mineira ou pela raiz assim, mais especificamente da minha família, além de ser leitores e tudo, também tem contadores de histórias nas nossas vidas que estão presentes, muitas vezes não são pessoas leitoras, mas tem aqueles contadores de histórias, né, que fazem parte da nossa jornada, e eu tive alguns, assim, né, na minha vida, e sempre fui uma criança e adolescente, adulta, assim, curiosa, observadora. Eu acho que essa é uma característica minha que faz parte da minha formação como leitora e escritora, né? A observação e a escuta de mundo, que é, assim, parte fundamental para isso, né? Então, sempre ouvi e gostei muito de ouvir histórias. Eu era uma criança que gostava de ficar prestando atenção na conversa dos adultos, né? Eu adorava, e quando, assim... e eu fofoca. Adorava, sabe? Então, às vezes, eu tenho memórias de... ter saraus na minha casa, ou aquela reunião de intelectuais boêmios, assim, né, com uma cervejinha, e eu e minha irmã embaixo da mesa ouvindo aquilo, né, absorvendo de alguma maneira. Claro que em muitos momentos não estava nem sabendo, entendendo o que era aquilo, mas sentindo e até a própria musicalidade das conversas, isso vai formando a gente, né, de alguma maneira. E depois, quando já maior, adolescente, tinha, né, eu sempre tive, essa questão importante do acesso, né, não só a leitura e o incentivo, mas também o acesso ao livro, produto, né? Então, eu tive sempre uma biblioteca, né? Eu e minha irmã, desde pequena, tínhamos. Então, esse privilégio, né? Todo a gente teve. O meu pai sempre, quando participava da Bienal, ou eventos literários, ele chegou a conhecer muitos escritores, né? E tenho vários livros autografados. Esses dias, infelizmente, Mariana Colasanti morreu, né? E eu tenho um livro, né, dela, o Afonso Romano Santana, né, o marido dela, certa vez saíram para almoçar com os meus pais. Então, eu tenho toda essa bagagem que veio, mas quando comecei a crescer, também comecei a construir minha própria relação com a escrita. E como toda relação, momentos e momentos, né? Eu tive também aí alguns espécie de hiatos ou uma relação um pouco mais distanciada, né, com a leitura e com a escrita, mas de alguma maneira ou outra sempre voltei a isso. E para chegar ao ponto de ser escritora foi necessário toda essa vida e por fim uma decisão, né, aí um pouco mais racionalizada ou pensada, e também por privilégios, mais uma vez, de poder decidir por me dedicar a isso e tentar, né, a escrita de uma maneira... Eu não gosto de falar assim, ultimamente ainda mais. A Clarice Lispector sempre falava, eu não sou escritora. Escritora é quem tem compromisso, e eu não tenho compromisso. Mas eu me comprometi de alguma maneira, né, a isso, mas... eu tive que decidir, né, para me entregar a esse meu lado, né? Porque eu também tenho outras coisas. Eu trabalhava como jornalista, como vocês anteciparam, e isso me ocupava inteiramente, né? Então, eu tive que fazer essa decisão, né, de me conhecer como escritora. Mais do que tentar fazer, de me conhecer. E eu acho que é um caminho que não tem fim, assim, sabe? Acho que é mais ou menos isso.
Eu acho que até, Ana, você acabou antecipando um pouco a nossa próxima dúvida aqui, né? Enfim, nosso próximo questionamento. Você sabe que o processo de criação muito me interessa, né? Uma coisa que é apaixonante para mim. E saber do processo de criação das outras pessoas é uma coisa que eu adoro saber, entender e dividir essas angústias, né? Inclusive dessa ausência de compromisso, de uma hora faz, uma hora não faz. E eu queria saber como é que foi o processo de criação do Domingo? Como é que ele chegou na sua vida? O Domingo, ele tem também, eu acho, tudo meu parece meio lento e longo, assim, mas ele tem uma história comigo, assim, que vem até década antes do que a publicação dele em 2021, né? Eu comecei a escrever o Domingo ainda adolescente, jovem. Sempre cito isso, que Domingo nasceu pela minha relação com o dia de domingo. Né? O Domingo, então, é a primeira personagem que aparece. Né? Eu falo, né? A personagem é a atmosfera, é o fio da meada do livro, mas é porque foi realmente essa primeira presença para me instigar a ir atrás de outras histórias, né? Eu desde criança, tinha uma relação diferente com o domingo em relação aos outros dias, né? Percebia que o domingo era um dia estranho. Eu né? concordo. Pensando aqui quando você fala, eu tenho, acho que talvez uma relação de amor e ódio, eu fico na dúvida. Essa ambiguidade, e como que domingo pode ser totalmente paradoxal, que me levou desde pequena a sentir isso. Era como uma briga interna do que estava acontecendo dentro de mim em relação a esse dia. Porque era um dia assim, quando criança, o dia que eu ia para casa da minha avó e tinha um almoço da família, meus tios, meus primos e tudo aquilo. Meus pais estavam livres, né? Porque sempre trabalharam muito também. E aí estávamos todos juntos, era uma coisa assim gostosa. A comida da minha avó é a melhor do mundo já. Infelizmente não posso mais comer, mas eu aproveitei muito enquanto pude. E ao mesmo tempo tinha algo que me deixava muito angustiada, mesmo pequena, assim, eu sentia uma angústia. Eu fui uma criança que sentia melancolia. Quase uma transferência, assim, dos sentimentos adultos. Era uma que melancolia, loucura. era algo que eu sentia até uma certa... Lógico, eu não dava esses nomes naquela época, mas assim... era uma angústia. Então, era uma atmosfera, assim, que me reprimia, assim, algo que me sufocava um pouco. Os Passos é uma cidade muito quente, então às vezes eu saía para dar uma voltinha de carro. Existe isso em Passos, né? Você sai para dar uma voltinha de carro, você passa na praça, onde ficam os restaurantes, vê o pessoal e enfim. E a gente dava voltinha de carro que minha mãe gostava muito e tudo mais. E eu observava aquele chão, os paralelepípedos que eu coloco até dos capítulos do domingo, né? Os paralelepípedos que pareciam estar mais quentes e aquele barulho único da cidade, das rodas dos carros passando, assim. Então, tudo isso foi vindo, né? E foi sendo construído por mim para que a escrita acontecesse. Então, a escrita, eu sempre falo, a escrita acontece muito antes do ato de escrever. A escrita vai sendo antes. E aí, quando eu tinha uns 17 anos, eu comecei a traçar algumas personagens em torno disso. Então, aquelas imagens que eu fui colecionando, fui construindo personagens para falar sobre tudo aquilo que eu sentia e percebia, né? Foi assim uma longa construção durante a faculdade. Eu cheguei a olhar para eu tinha esse arquivo de Word assim, né, de anos. Cheguei a olhar para esse texto, mexi. Na época ainda, dei para uns 2 amigos lerem, assim, falando claro, gente, era tipo umas 2 páginas de rascunho é quase um script, assim, que eu tinha, né? Não era nada literário ainda, mas tinha ali uma semente, né? E quando morei em Londres, cheguei a mexer, naquela época eu comecei a escrever uns contos para um blog que eu tinha. E aí eu comecei a mexer nisso. Fui trabalhar como jornalista, esqueci um pouco essa questão. Aí eu fiz pós-graduação em editoração de livros. 2016 até
2018, mais ou menos, era 1 ano e meio de curso. E aí, neste momento, eu conheci muitas pessoas do mercado editorial, né? Que basicamente a turma era formada por pessoas, editores e tudo. E eu fui de curiosa, porque eu queria muito saber como funcionava essa indústria, né? Do mercado editorial. E também porque eu já começava a pensar sobre a possibilidade, talvez, de mudar de área né, da minha carreira e tudo. Estava me sentindo um pouco oprimida nessa vida como repórter, editora. Depois eu fui editora de política, um monte de coisa, enfim. E aí eu conheci essas pessoas. E aí eu já tinha algo um pouco mais desenhado do domingo. Eu apresentei essa ideia para alguns amigos e entre eles estava o Silvio Testa, que é o editor, né, da Editora Instante. E aí já naquele momento o pessoal super me apoiou, né, a ideia de eu realmente escrever esse romance, né? E aí, apenas em 2019, então, assim, muitos anos depois, eu estava com 30 anos, né, em 2019, que eu, então, decidi, também por questões de saúde que eu tive, né, enfim, que eu decidi deixar, pelo menos da maneira que eu estava exercendo o jornalismo, e me entregar um pouco a esse processo de me conhecer como escritora, que eu falei. Né? Show de bola. Engraçado, né? A gente tava falando do domingo. Eu tenho algumas memórias também dos domingos lá em casa, assim. E você falando me lembrou uma coisa que me deixava um pouco mais alegre no domingo, era assistir os Trapalhões, cara. É que vocês são muito jovens, mas assim, eu assisti os Trapalhões. Eu me lembro. No final do dia, lembra? Que tinha começo da noite, alguma coisa assim. E era um negócio que deixava animado pra escola pro dia seguinte. Nossa, eu nem lembrava que era domingo isso. Num determinado momento da história, passava no domingo. Tá. E aí eu lembro disso. E eu lembro que assim, eu tinha uns sonhos muito malucos com os Trapalhões, e de vez em quando era legal, porque eu chegava na segunda-feira um pouco mais animado. Que bom pra você. Falou a melancólica. Não foi uma criança angustiada aos domingos. Não, eu era, de certa forma, assim, mas é engraçado, né? O domingo é um dia muito esquisito. Eu sei que lá em casa, com a minha esposa, tudo que a gente tenta fazer, por exemplo, precisa fazer um almoço, um jantar, uma festa, a gente tenta jogar pro sábado. O domingo ser um dia de recuperação. Eu sou assim, não me chame pra fazer, principalmente domingo perto fim do dia, né? Nossa, Por favor, me deixe em casa. É o momento de estar em casa, mais do que nunca é este momento. Assim. Pois é. Então, assim, é um dia muito interessante, mas ele gera essa visão que a gente tem de forma bastante distinta, né? Então, assim, talvez pra Mari seja um dia mais ok, pra você um dia diferente e tal. E eu acho que isso fica claro, inclusive, nos personagens, né? Falando mais especificamente do livro, acho que fica bem claro nos personagens, né? E eu, particularmente, porque eu gostei bastante do livro aqui, né? Até fazendo um comentário. Eu gosto dessa história de entrelaçar as histórias, né? Então, ele não é um livro de contos, por óbvio. Né? Pelo menos não me parece ser um livro de contos. Eu até queria ouvir de você. Mas as histórias, de certa forma, se fecham, né? Capítulo a capítulo. E elas se entrelaçam também, né? Você vê que o personagem que está em um lugar passa pelo outro e tal. Eu tenho muito interesse em ser escritor um dia... e eu faria algo meio Jorge Amado também, sabe? Você faz um livro, aí o personagem que tá no livro aparece no outro. Se eu tivesse a capacidade de escrever tanto, eu faria alguma coisa nesse sentido. E eu senti que no seu livro tem isso, assim, que me chamou bastante atenção e é algo que eu gosto bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse entrelaçamento, como é que foi isso, né? E assim, um último comentário breve. A capa é linda do livro, né? É linda. Sempre falaremos. Eu queria depois... Não precisa ser agora, mas nas próximas aí, perguntas, acho que era legal você comentar um pouquinho dessa capa, que é incrível. Certo, então vamos lá. Sobre essa questão do entrelaçamento, eu também eu vejo que não foi algo exatamente planejado desde o começo, mas eu vejo que também faz parte do meu próprio processo de ser escritora, de me conhecer como escritora e o que eu já escrevia antes de escrever o Domingo. Eu, até aquele momento, sempre fui contista,
né? Eu sempre me senti muito mais à vontade, ou já tinha alguma experiência de escrever contos, né? Era o que eu tinha experimentado, além de crônicas, né? E o texto jornalístico em si. Enfim, artigos e outras coisas, né? Mas ficção, eu fiquei mais ali na crônica e conto durante muito tempo da minha vida. Então, eu queria me experimentar romancista também e ver o que sairia disso, né? E esse entrelaçamento, ele é próprio até, eu acho que, dessa construção da relação com o domingo e de cenas e imagens e sons e cheiros que eu fui colecionando para poder escrevê-los, né? Então, para mim ficou muito claro desde o começo que se tratava de um livro com muitas personagens, que tem muita, né? A gente fala, eu até me perco um pouco, eu acho assim, nossa, então tá ótimo, porque eu fui desenhando, eu tenho mania de desenhar, vou desenhando do lado, assim, pra entender, sabe? E eu sou já, assim, eu sou, sei lá, eu não me perdi 100 anos de solidão, por exemplo. Então, pra mim, assim... A gente tava falando antes do podcast começar. Que se perdeu aqui. Não, eu tive que fazer genealogia. Eu li, sabia exatamente não qual era o José Arcádio, sabia? Assim, eu nunca me perdi. Mas, assim, brincadeiras à parte, claro que foi muito proposital. Em alguns capítulos, né, que houvesse esse burburinho, esse ruído, essa presença mais... né, tumultuada mesmo de personagens, de gente, de vozes, e outros um pouco mais silenciosos, um pouco mais solitários. Mas ficou claro desde sempre que se tratava de um livro em que existiam personagens em momentos ali diferentes do dia, em situações diversas, e situações diversas assim em geral, né, porque são personagens que tem um livro que tem um recorte de classe, né, de raça ali, que, enfim, que é diverso também. Em algum momento da minha elaboração sobre o livro foi complicado pensar as relações entre eles, porque eu queria fazer, aí sim, comecei a pensar nessa costura do livro, como costurá-lo, e não que sim. Tem gente que fala que acha que é realmente um livro de contos, tudo bem, tá ótimo. Pra mim não tem problema algum em relação a isso. Não tenho. A Maria Valéria Rezende, no lançamento do livro, a gente teve que fazer online, né, que foi durante a pandemia, ela falou assim, vamos falar pra você que esse livro não é um romance, mas ele é sim um romance. Eles falam isso do meu vasto mundo enfim, eu contei isso pra vocês, né, no clube. E eu achei muito curioso e fui conhecer o vasto mundo só depois desse momento, né? Já conhecia, porque sou muito fã dela, por isso que eu sempre destaco isso, porque foi um sonho realizado para mim. E é verdade, assim, agora tem tudo bem essa divisão de gênero. Eu, como escritora, não quero me preocupar com isso enquanto escrevo, sabe? Porque não cabe a mim, até porque talvez eu seja muito ignorante para traçar essas linhas, assim, sabe? Inclusive, eu tô com um original pronto, que é um livro de contos aí. E tem um conto que eu já dei esse livro para algumas amigas leitoras beta, assim. E elas são revisoras e tal. E aí teve uma delas que falou assim, mas esse conto não é conto, né? É uma novela. Aí eu falei, que seja, então. Aí o Mário de Andrade falava que tudo que a gente chama de conto é conto. Então é conto, sabe? E eu gosto de contar também, né, que o Marcelino Freire, ele fala que é um vexame literário. Qualquer coisa que você quiser pode ser, entendeu? É um vexame literário. Chame do que você quiser, entendeu? O que importa é que você fez. É isso, eu escrevi, mas eu queria ter essa costura para, né, ter até esse percorrer, né, que eu ofereço ao leitor, mas que ele pode fazer o dele. E por isso, assim, que o capítulo pode ser lido individualmente e ele se fecha entre si. Mas é claro que alguma coisa vai se perder se a pessoa não conhecer as outras histórias ou talvez entender essa atmosfera toda que é o próprio domingo, né? Então, em algum momento eu tive que sentar, fazer 1000 post-its para atender. Muitos. Pra, tipo, eu lembro da Ana me contando isso. Não, eu botei um monte de post-it e comecei a riscar ali onde que tava. Quase um mapa criminal, assim. Sabe? Fulano aí, séria, aquela seta. Aí esse, não. Aí quando vê, nossa, mas isso aqui não tá fechando, mas e como que essa pessoa tá do outro lado da cidade e é uma pessoa... Aí, sabe, eu tive que fazer isso. Tem um
suor ali e lágrimas nesse processo, no final das contas, Não, né? As muito. pessoas não têm... As pessoas acham, às vezes, que é só, tipo, não, vai lá e... Muitas lágrimas. Você É literalmente- basicamente lágrimas. Inclusive, muita gente fala, nossa, tem muita água. Foi falar disso. foi no clube, Minha mãe falou. me apontou isso, né? E eu não tinha notado. E, putz, depois agora, toda vez que eu escrevo, eu vejo, eu falo, gente, eu sou meio obcecada. E eu tava conversando com uma amiga minha escritora, a Tatiana Lazarotto, aí eu tava falando pra isso, amiga, é uma obsessão, assim, sempre tem rio, água e tal, e mar, e água, chuva, né, nas coisas, não sei da onde que vem. Ela falou assim, amiga, assim, ela deu uma de psicóloga, amiga, você nasceu em terra de água? Eu falei, sim, a gente foi viajando, né, nesse sentido, mas enfim, uma brincadeira, mas assim, é muito... processo de escrita e depois de lapidação do livro, sabe? É muito, muito trabalhoso. É triste. Você só é feliz depois que acaba. Tem Não, suor, tipo, assim, eu acho que, claro, aí depende muito da relação de cada escritor. Meu pai fala que pra ele se diverte muito escrevendo. Eu me divirto escrevendo. Eu falo, nossa, que ótimo pra você. Pra mim é uma coisa muito diferente, sabe? Claro, idas e vindas, mas é isso, assim, eu não... há coisas que são realmente deliberadas e pensadas e suadas e choradas, mas há coisas que vêm e que são, por algum outro motivo, um processo aí muito para trás mente da mente, mas assim, o que... No final, o que eu queria era passar essa questão da costura, da conexão entre esses sujeitos, porque assim eu vejo a vida. Né? De repente, você conhece uma pessoa e essa pessoa é prima da... 2 graus de separação. Exato. Então, eu pensava muito nessa... Tem essa teoria, ainda mais no interior, né? Ah, Também. não. Aí, Ainda mais no interior. aí eu sou de cidade pequena, então eu sou prima de todo mundo. Inclusive, a Maria Valéria Rezende me chama de priminha, porque ela tem um primo dela, o Alexandre Marino, ele é poeta lá de Passos, amigo do meu pai, e eles são primos. Não sei de qual grau, mas eles são primos. E aí em Passos tem muitos escritores. E aí a Maria começou a chamar todos eles de primos. Porque todo mundo tem parentesco lá. E aí eu sou a priminha, sabe? Mas é porque é isso, assim, eu tenho essa... aí vem da própria formação, né, minha, como sujeito, de ter essa noção do tanto que a gente está relacionado, sabe? E mesmo numa grande cidade. Deixa eu fazer eu tô ouvindo você falar. Tem um jornal em Passos, não tem? Tem, Folha da Manhã. Você acredita que eu já fui articulista lá? Ah, nossa, você tá vendo? Passos, olha só, grau de separação. Porque eu tenho um amigo que virou sócio do jornal um determinado tempo. E eu publiquei algumas coisas lá, você acredita? Não, eu acredito, gente. Eu tô falando, Passos é tipo um Minas. Eu juro, assim, Depois eu vou bizarro. procurar lá. Mas eu escrevi algumas coisas e foi publicado algumas vezes lá. Olha pra você ver. Eu tenho, acho que Tá até as vendo? imagens que o pessoal me mandava depois da publicação. Isso faz uns 10 anos, assim, mais ou menos. Quem sabe a Ana já até te leu, já tinha um grau de separação. E aí eu acho, meu Deus, que negócio horroroso. Não. 10 anos atrás já não tava lá, já... Então eu dei sorte. Então Gente, eu queria... tem uma coisa que eu gosto muito, assim, que é de dar voz ao livro, sabe? Então, eu queria ler um trechinho bem curto, assim, que é o primeiro capítulo, será que é um prefácio? Não sabemos. Do domingo. Pra fazer uma próxima provocação aí pra Ana, tá? Vamos lá. É do desejo de narrar que a história deixa de ser potência, faz-se estado. O que conta são detalhes, fracassinhos cotidianos ou alegriazinhas escondidas em pensamentos que surgem do estômago. Ou talvez sejam apenas travessia por memórias inventadas, travessões de vida, sentimentos abandonados em caixas de papelão. Mas mexo em cantos redondos. Vou fundo em cada imagem empoeirada. Relembro o diálogo incompleto e morto para que se criasse a solidão de um dia. A Ana já começa arrebatando, né? Assim, desse jeito, né? E aí uma curiosidade que a gente teve, que muita gente eu sei que tem, é assim... Você se inspirou em histórias da vida real
pra escrever o domingo, porque assim, parece que as histórias podiam estar acontecendo aqui com a gente, né? Elas são muito cotidianas. E aí aqui tem uma parada do negócio da memória inventada e tal. Então, acho que é um caminho interessante pra você comentar que bastante gente tem curiosidade de saber. Ou obsessões, né? Escritores têm obsessões. Eu tenho usado muito essa palavra, mas é porque assim, a gente vai descobrindo que a gente tem. E é fato. Um dos temas da minha vida é a memória. Eu sou, assim, eu inclusive falei sobre isso na minha análise essa semana, pra vocês terem ideia. E a Lígia Fagundes Telles até tem diversas falas dela sobre isso. Tem um livro dela que é meio assim, né? Memória e ficção misturado, que é durante aquele estranho chá. Acho que é durante aquele estranho chá. Que ela conta histórias dela com outros artistas, né? Escritores, inclusive um chá, daí vem durante o estranho chá com o Mário de Andrade e tal. E ela faz essa brincadeira da memória e da ficção, e eu acho que ela disse isso, eu já introjetei também, eu sempre falo sobre isso, eu já não sei mais quem falou. Bom, é isso. Agora tá é sobre isso, memória e ficção. Tá não, ela falou tá sobre relacionado. Assim, que tem muita ficção nas nossas memórias, né? E isso é fato, assim. Pra mim é um fato. Freud diz também. Não, né? assim, pra mim é um fato, porque isso. é isso, assim. Tipo, eu vejo que... E toda vez que você volta a uma memória, você vai contá-la de um jeito. Porque a gente vai criando, né? E o quanto de memória que tem na ficção, né? Isso também é um fato. Também é algo que, para mim, é muito inteligível e perceptível. Porém, a gente não... Como escritor, às vezes, a gente não consegue nem dimensionar, né? E talvez, assim... desenhar exatamente o que é aquilo, o que é memória mesmo, um ato de criação né? Porém, eu assim, acredito que nada do que a gente escreve vem do nada, passa pelo nosso corpo, portanto, passa pelas todas as vivências, experiências, o contexto, tudo, né, que a gente tem. Então, passa por esse corpo aqui. E porque passa por este corpo, eu sou, assim, né, uma pessoa sensível e eu gosto muito, e isso não é também uma escolha, mas sempre percebi o mundo com os meus sentidos todos e de maneira bem, né, assim, intensa. Então, o Proust falou sobre a memória de um gosto, né? Sim. E isso então, todas essas personagens, e eu já repeti isso, vou me repetir, a gente se repete, tá? Sempre. Mas eu vou me repetir que as personagens, elas são o que eu fui, sou, e também o que eu nunca serei, né? Porque elas são as personagens, elas são ficção. Mas é claro que tem memória, é claro que tem o que eu entendi do mundo, histórias que eu fui coletando, né? Do que eu ouvi, como sou observadora, que eu falei. Eu ouço muito, então eu tô no restaurante, tô ouvindo a conversa da mesa ao lado. Escutou a fofoquinha? Adoro, claro. E tô andando na rua, vejo uma pessoa andando de um jeito diferente. E eu acho que, inclusive, hoje em dia, a gente tem... Aí pode entrar numa outra discussão, mas como a gente está sempre muito no celular e ouvindo coisas, podcasts, e tentando ser muito produtivo e utilitário todo o tempo, a gente perde muito, né? Eu tenho sentido isso em mim, do tanto de criatividade que eu perdi nos últimos anos por querer ser muito produtiva. E isso assim... Não, realmente é um tema, não. É um tema em si, porque a gente pode fazer um podcast só sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho tentado, e esse ano também é uma das desejos, promessas para mim, de ter este olhar, este ouvido e o corpo mais preparado para o inesperado. E o nada que vem, né? O nada e o inesperado que vem desse nada. Ou seja, de estar mais atenta àquilo que está, né? Para que eu possa criar em cima disso, assim. Então, afinar o meu olhar, meu ouvido, que é uma coisa que não só como escritora, mas como jornalista a gente tem que ter também, de prestar atenção
nas outras pessoas. Porque as pessoas e o tempo presente são a minha matéria. Né? Como o Drummond falou, o tempo presente, né? E essa é a matéria do artista. Então, se a gente não se relaciona, não se conecta com o eu e o outro, a gente não faz nada, né? Então, eu acho que eu preciso sempre observar, porque a Maria Valéria Rezende escreve no prefácio, né? Que ela me descreve assim, a autora que está na janela, né, a janela olhando a rua e observando o mundo. E é isso, é exatamente essa imagem que eu tenho e que eu gostaria de ter como autora, como escritora. De ser uma observadora do mundo, de descrever ele com a minha possibilidade. Que Ai, gente, ela fala tão bonito. Eu fico admirada. Fico arrebatado aqui. Mas deixa eu até pegar um gancho aqui, fugindo um pouco. Esse negócio de internet, rede social, celular, ele realmente limita muito a nossa janela de observação, né? E a gente talvez tenha perdido muito nesses últimos anos aquela coisa de, sei lá, senta num parque, senta num banco e observa o dia passar, né? Sim. Ver as coisas acontecerem. E me dá uma certa melancolia da gente ficar tão... Eu tenho lido muito a respeito disso. Esse negócio me preocupa bastante depois que eu virei pai, então nem se fala. Meu filho só vai ter acesso ao celular com 16 anos. Doce ilusão, né? Os pais se iludem. É um pouco do que... Porque vai se perdendo esse olhar simples de uma caminhada na rua, vai se perdendo esse olhar simples de crianças brincando, vai se perdendo esse olhar simples de um passarinho. Assim, e é interessante quando você começa a observar sobre o olhar da criança que não está contaminado por esse mundo moderno demais que a gente criou sem querer, e do qual a gente participa também, e de certa forma é culpado por isso. Ele observa um passarinho de uma forma totalmente diferente da forma como eu observo, entendeu? Com certeza. E tem um encantamento absurdo em relação a isso. Coisa que a gente vai perdendo com o tempo, né? Sim. Eu penso também muito sobre... e me coloco nesse bolo, não tô falando, tô aqui, fora de... Não. Ai, quem dera. E tem que estar nas redes, né? O seu trabalho depende muito também desta tecnologia. É totalmente um paradoxo, assim, tá? Porque você é escritora, você quer ter tempo criativo, de ócio, não sei o que lá, mas aí você tem que vender seu livro, você tem que estar na rede para as pessoas... E você também, como, assim, né... Filho de uma época, eu tô também, assim, presa às redes sociais, viciada, tendo que colocar aplicativo para vigiar o tempo que eu fico lá, né? Assim, passando a tela. Já pensei 1 bilhão de vezes esse ano e assim, de ficar pelo menos um mês sem o Instagram, sabe? Porque, enfim, não tá me acrescentando nada mesmo nesse momento. Mas aí eu fico nessa, mas aí eu perco os contatos. Enfim, é uma questão. Penso muito sobre essa como que fosse um calejamento nosso que a gente sofre, né? Vamos crescendo e vamos perdendo este encantamento que você falou. E eu acho que para você, o artista, quando ele cria, é o mais próximo que a gente consegue chegar de ter este olhar infantil, esse olhar de surpresa, de encantamento com o mundo, com algo que parece simples e cotidiano. Por isso que eu gosto tanto de escrever e ler exatamente essas histórias que me parecem ser muito pequenas, né? Então, é algo realmente muito que você falou que poderia ser... Ou seja, é muito real. As personagens que eu escrevo, elas poderiam realmente e estão, de certa maneira, vivendo entre nós, né? E isso me encanta, porque é muito difícil você olhar para isso e ver... literatura, né, nisso. Então, assim, por que cada vida, né, que eu vejo no mundo... Sempre quando eu olho para uma pessoa, tem uma loucura, assim. Eu olho para a pessoa, eu falo, nossa, essa pessoa, ela tem uma história anterior a ela mesma e ela está construindo uma história que é muito complexa, que eu seria incapaz de escrever. Porque
uma pessoa são muitas histórias, é um universo, né? E quanta ancestralidade, quanta coisa que tem antes da gente, né, vir. E por fim, eu lembro sempre muito do Manuel de Barros, nesse sentido, né? Que ele é o autor para você ler e se lembrar da beleza e de como que a gente tem que buscar este olhar encantado para o mundo. Sim. E pro minúsculo. Assim, da infância por excelência. Da infância. Assim, né? Escrever como uma criança escreveria. É isso que eu acho que o artista, seja na escrita ou enfim, chega o mais próximo possível de um encantamento primordial, assim, que a gente perde. A gente vai se dessensibilizando, né? E é muito curioso, porque em alguns sentidos, pela minha maturidade, eu tenho, tipo, percebido que eu estava me glorificando muito por uma dessensibilização que eu passei. Porque às vezes é preciso, senão a gente a gente é devorado, né? É para analisar, né, o processo. Exato. Mas, assim, eu tenho repensado o que eu posso... Ou seja, o que eu perdi neste processo, que eu posso talvez buscar ou resgatar, ou se não da mesma maneira, mas trazer um pouco daquilo que eu tinha para essa adulta, muito, né? Porque, assim, sei, as outras pessoas podem falar por si, mas no meu posicionamento, na minha visão como artista, eu quero essa sensibilidade, né? Para minha literatura. E eu acho que foi isso que conquistou a gente no seu livro, assim, já falando muito da minha opinião. Eu acho que é um livro, inclusive a gente estava falando da capa, o Ícaro comentou da capa, né? Depois a gente bota a capa, mas assim, para quem não viu ainda, a capa tem um bordado, assim. Eu acho que o seu livro, ele é um livro, para mim, da temporalidade do bordado, da temporalidade da costura delicada, assim, sabe? Do ponto cruz, do fazer de uma outra forma, né? Que eu acho que realmente toca a gente, assim. E a gente para olhar isso aqui, para ler isso aqui, né? E por um instante a gente se sensibiliza e sai do caos, assim. Então eu acho que acho que você foi muito bem sucedida em fazer isso, sabe? Trazer essa temporalidade pra gente, assim. Sim. Quer fazer o bate-bola? Acho que... não sei, eu tô meio arrebatado ainda aqui pelas coisas que eu tô ouvindo. E aí eu me perdi um pouco, mas vamos voltar. É que eu acho que tem várias... Tem tanta coisa interessante, né? Aí só relembrando uma historinha, enquanto você tava comentando, uma vez eu fui pra Ouro Preto, com a minha esposa, e a gente passou um final de semana. Na verdade, a gente fez uma viagem que eu super recomendo, inclusive, para todo mundo. A gente fez cidades históricas, assim, de carro, né? Então, passamos em Ouro Preto, Congonhas, enfim, Mariana, várias cidades históricas de Minas Gerais. Mas eu lembro que em Ouro Preto, eu sempre ouvi muito de Ouro Preto, porque um tio meu estudou lá na Federal, tal. E 2 tios, se não me engano. E aí, lá tem muita história que é típica da região, né? E tinha uma livraria próximo daquela praça principal ali, que vendeu eu comprei um livro de contos. Aliás, vou fazer um comentário aqui apartado. A gente está citando vários livros aqui, né? Então a gente se compromete em fazer uma listinha, deixar essa listinha disponível de todos os livros que foram comentados aqui, que eu acho que é importante. E autores também, né? Por exemplo, esse da Lígia eu não conhecia, esse livro aí. É muito bacana. Fiquei mega interessado, preciso dar uma olhada. E aí eu comprei um livro de contos, era assim, tipo contos, e eu gosto desse tema meio de terror e tal, né? Contos assombrados de Ouro Preto. Aí tinha várias historinhas lá. E meu pai também conta, ele gosta de contar umas histórias da cidade dele, ele é do interior de Ceará, tal, que inclusive essa é uma relação que a gente tem por acaso juntos aqui de famílias cearenses, né? Mas essas histórias contadas ali na mesa de jantar, na mesa do almoço, tomando
um vinho, tomando uma cachaçinha, né? O cafezinho da tarde. Ai, delícia. Elas são muito maravilhosas, né? E eu acho que elas ajudam muito a gente a fazer essa construção. E acho que isso está bem conectado no seu livro, como você bem comentou, né? Acho que isso gera... A gente ficar dividindo essas histórias, eu acho que gera um nível de relacionamento entre as pessoas. É um negócio incrível, né? Assim, eu sou apaixonado, é difícil. Né? Eu tô meio arrebatado pela nossa conversa aqui. Que bom. Mas vamos falar, então, acho que tem 2 perguntinhas que a gente queria dividir com você aqui. Tá. Eu tava falando até antes da gente começar a gravar, é muito difícil a gente falar assim, o livro da vida, né? Tipo... Qual é o seu top 3, top 5? São muitos, são todos, né? Todos. É a coleção. É tipo, você sente traindo todos os outros livros, sabe? Inclusive os não lidos ainda. Porque podem ser preferidos. Exatamente. É muita coisa, não vai dar pra ler tudo, né? A vida é finita e tal. Mas tem algum livro, assim, que te chamou mais atenção? Porque, antes de tudo, a gente estava conversando, né? Quando a gente estava marcando de você vir aqui, bater esse papo com a gente, você falou para mim assim, antes de tudo eu sou uma leitora, né? Na verdade, acho que foi a Naata porque assim, a Mari, desde agora eu vou falar mal da Mari. A Mari tem um problema, né? Então assim, no clube que a gente Mari é organizada demais, é um problema. A Mari faz toda uma governança corporativa e tal, talvez pela formação muito dela, né? É extremamente profissional. Então assim, ela me passou a ata, eu não tinha participado daquela agenda, mas ela me passou a ata no detalhe e tal. Eu acho que tá na ata, tá escrito lá. Antes de tudo, você é uma leitora, né? Você diz sempre isso. Sempre falo, sim. E aí, o que você acha que um livro assim que te chama muito a atenção, que você gosta e tal? Ai, socorro! Mas eu agora você falando e... Bom, eu pensei em alguns, claro. Né? Mas eu costumo sempre assim, o livro da vida, assim, mudo, mas eu costumo citar Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, porque, assim, bom, é Guimarães Rosa, né, para começar, mas ele tem a questão, né, dessa mineridade e tal, e é um livro que eu sempre quis ler, mas sabe aquela bobagem que a gente tem, assim, de ter medo de alguns livros, né? Que a gente vai, enfim, criando isso, sei lá por quê. Talvez por uma idealização, por uma coisa, até uma academização, não sei se existe a palavra, mas assim, dos livros, né? Dos clássicos e tal. E eu tive, né, essa leitura, eu escrevi um diário durante a leitura de Grande Sertão, né? Tem um caderno todo cheio, assim, de anotações, de o que eu estava sentindo enquanto eu lia, trechos e tal, e reflexões. Gravei, inclusive, para o meu canal, diários de leitura. E isso, e essa história, essas personagens... Assim, eu chorei que nem uma condenada. Né? Apesar de já saber do livro, já saber o final, já saber... foi uma experiência, assim, completa, eu falo, né? De leitura, para mim, foi um arrebatamento, assim, que é difícil de comparar com outro, né? Então, eu diria Grande Sertão, mas é claro que tem outros, assim, né? A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, para mim, também é um livro da vida, assim, e que se aproxima muito aí, nesse sentido, até mais do que eu, como escritora, assim, vejo... ou seja, tentando, buscando, de algo muito simples, né, a Virginia Woolf mesmo fala, né, dessa ideia assim de literatura grandiosa e de grandes guerras e de grandes roteiros que a literatura, entre muitas e muitas aspas, masculina, né, fez, e a mulher, porque, né, historicamente, aí grande, longa explanação, mas escreveu dentro da sala de estar, né, de casa. Isso, e ainda hoje, assim, se reflete, mas aí já de uma maneira, talvez, aí, deliberada, assim. Eu escolho escrever sobre o pequeno. Eu, por exemplo, como autora, eu vejo muitas outras contemporâneas fazendo isso. Porque o nosso olhar, ele é capaz de olhar para esse pequeno.
E eu vou, né, nos prestigiar nesse sentido. A gente é capaz de escrever sem a necessidade de grandes ações, assim, sabe? Enfim. Mas eu sou capaz de ser arrebatada também por um livro que está caminhando pelo sertão e outras histórias. E são diferentes experiências, né? Os dois, por exemplo, mas de 2 autores que para mim são muito importantes e que eu, assim, com certeza acho que quero ler e reler e reler e reler durante toda a minha vida, né? Aí tem outros muitos que eu poderia citar nesse sentido. E antes de começar, você falou, às vezes você pensa no mais recente, né? Porque, Grande Sertão eu li, eu acho que 2 anos atrás, 2, 3, o Paixão Segundo de H eu já tinha lido durante a faculdade, depois eu fui reler em 2020. Mas um que, pra mim, tá, assim, muito recente, que, putz, assim, tem me marcado muito, é a Ilíada, do Homero. Aí vai pro que grande. Tem uma série no seu canal do YouTube eu vi também. Pra quem quiser assistir, tá lá. Eu fiz por cantos, né? Eu fui narrando os cantos, assim, de uma maneira mais palatável, assim, né? Claro que a leitura em si é muito palatável, é uma delícia, eu adorei. Mas ele marca aí uma relação, né, minha que eu estou buscando de algumas questões mitológicas, né, que eu acho que constroem ainda hoje né, algum pensamento, alguma ocidental, né, claro, inconsciente coletivo ainda tem muito, né, dessas e isso será sempre, atravessou milênios e continuará. Sim. Porque são arquétipos humanos. Fala, no final das contas, Ilíada fala sobre a cólera de Aquiles, né? Então, assim, a cólera e essa ambição, e assim, é nosso, sabe? Tá aí até hoje, né? Acho que é isso, assim. Eu acho que a Helena falando, tem uma coisa interessante, assim, né? Que mesmo quando a gente já sabe a história, ou como ela termina, ou um pouco do que acontece nela, né? Eu lembro muito do Antônio Cândido, do Direito à Literatura, que ele fala que ler é um risco, né? Eu acho que cada vez que a gente pega um livro, a gente tá se arriscando, a sentir. Independentemente do que tá ali naquela história, né? Que a gente já sabe, talvez, o conteúdo, o literal, mas é o se arriscar a sentir. Por isso que cada leitura ela vai ser diferente. Sim. No momento da vida, né? Ou, enfim, no seu caso foi a primeira leitura, né? Do Grande Sertão. E é uma coisa que te arrebatou, independentemente de conhecer. Eu acho isso muito bonito da literatura também, sabe? E por isso que eu gosto tanto de reler livros. Mas eu acho que toda releitura é uma leitura. Isso. Né? Porque o Heráclito falava de não poder atravessar o mesmo rio, a mesma pessoa atravessar o mesmo rio duas vezes. Jamais atravessarás o mesmo livro 2 vezes. Eu tenho inúmeras experiências com releituras e, de fato, você é uma outra pessoa e o livro também. Ele, pelo tempo, ele vai mudando. Assim. Não, e também, aí, puxando aquilo que você comentou no início, você cria uma ficção também sobre aquele livro que você leu na primeira vez. Quando você lê a segunda, é uma outra ficção que você está criando em cima do livro. Exato. Até porque você tem umas memórias de leituras que você criou. Porque você ficcionalizou. Você fala assim, nossa, eu achava... Aí depois você vai ler e fala, mas não era tanto isso. Ou então, eu não achei tanto, mas agora, nossa, é um negócio espetacular. É verdade. E eu tenho essa coisa de grifar, marcar. Muitas vezes eu releio o livro e falo assim, nossa, mas por que eu grifei esse trecho aqui, hoje não me toca tanto. E outros tocam mais. Eu preciso fazer uma confissão aqui. Pode fazer uma confissão? Eu tenho uma tara muito esquisita. O espaço é teu. É uma tara muito esquisita de ler livro que alguém já leu e fez e grifou. Ai, adoro. Pra eu tentar entender por que a pessoa grifou o grifo negócio, da pessoa. Cara. A Ana quer saber meus grifos aqui também. Tipo, aí eu olho e fico,
meu Deus, por que a pessoa grifou isso aqui? O que chamou a atenção nela, que não chamou em mim? Isso acontece muito no Kindle, né? Quando você tá lendo no Kindle, os destaques. tem aqueles destaques. Aí, assim, 100 pessoas clicaram aqui. Você fala assim, nossa, mas o que será que o pessoal entendeu aqui, entendeu? E às vezes eu vou pela galera e falo, vou também marcar aqui. Aí eu marco. Vai pelo... Vou marcar aqui, parece bonito mesmo, né? Não, tá, realmente isso aqui é um negócio diferente, entendeu? Mas é tipo, sabe quando você tá na praia caminhando à beira, assim, mar e tem pisadas e você já pisou em cima da pisada do outro? Nossa, mesma coisa. É tipo isso, assim, você vai caminhando. Nossa, adorei essa caminho do Não, outro. eu não posso ir num parque arqueológico, porque certamente vou estragar o negócio pra eu querer pisar lá por onde passou, sei lá, meu fulano, um dinossauro, entendeu? O jeito, o modo, marca aí o passo da mesmo. pessoa, né? O fluir da pessoa pelo livro. Exatamente. E eu acho que uma outra pergunta, né, Mari, que a gente gostaria de saber, assim, no processo do livro, aí falando especificamente do domingo, né? Tem algum trecho que te demorou mais para fazer, um capítulo, ou que te deixou mais feliz ou menos mais feliz? Emocionada, mais mexida, emocionada, te mexeu? sei lá. Teve algum que você fala assim, nossa senhora, isso aqui foi suor, sangue e lágrimas para tirar... Alguma coisa que te marca bastante no texto? Cada capítulo ele tem uma história, né? Aí é a história da história e cada um deles realmente, a relação que eu estabeleci com essas personagens foi individualizada mesmo, assim. A minha escrita, ela não foi algo nada linear, né? Às vezes, inclusive, teve casos de eu começar um capítulo, ter que parar, sabe? E escrever outro, para depois voltar àquele. Tá. Né? Sobre essa questão aí eu acho que de lapidação do texto e assim, uma dificuldade de entender o que eu queria dizer com aquilo e buscar realmente como escrever aquela história, assim. Eu acho que o capítulo da Sofia foi um capítulo para mim nesse sentido. Eu acho que talvez seja, não tenho certeza, mas eu imagino que tenha sido o capítulo que eu mais reescrevi do livro. E eu reescrevi muitas vezes todos esses capítulos, assim, de certa maneira. O da Carolina, por exemplo, era um capítulo totalmente diferente, eu sempre conto isso. Durante o processo de edição do livro, eu peguei, a editora me mandou, eu falei assim, eu não quero esse capítulo. Eu joguei fora o capítulo que estava escrito e reescrevi escrevi o da Carolina, tipo, em 1, 2 semanas. Depois trabalhei um pouco no texto, mas ele já nasceu mais ou menos, assim, o que eu queria. O da Sofia foi um processo mais, talvez, aí, uma elaboração melhor do que eu queria, talvez, com essa personagem que me foi sendo mais difícil, mas... De certa maneira, é engraçado, né? Eu tenho uma grande amiga, a Pri Calado, que ela leu o livro e tal. Ela foi leitora beta, inclusive, e ela falou em algum momento assim, eu acho que a Sofia é a personagem mais parecida com você. E eu acho curioso, porque assim, nessas reuniões geralmente é a que menos é citada pelas outras pessoas, sabe? Eu falo assim, tá vendo como as pessoas amam o livro, não necessariamente a autora? Não, brincadeira. Claro que a Sofia não sou eu. Mas no nosso grupo acharam a Isabela mais parecida com você. Não, e aí rolou um pouco, tipo, a Ana falando, eu acho que talvez seja um pouco mais. Mas de fato, assim, eu acho que a Isabela, se você for falar em memória, realmente a Isabela é a personagem que tem mais memória, assim, minha, se for ver, sabe? Então, realmente, eu vivi isso de ir na casa da minha avó, de ter primos e tios, e eu tenho pais separados, como ela, e a relação com a minha avó, sabe? A questão da saudade, que é um tema também na minha vida. Então, assim, é isso, porque os personagens são... né? E não são eu, assim. E a Sofia, quando a minha amiga me falou isso, eu estranhei muito, porque eu não acho que seja. Mas depois eu entendi porque que ela se aproximou. Talvez até por esse recorte, assim, de idade, de um pouco, assim, ela de profissão, é um pouco parecida, né? Mas, claro, não vejo a minha história aí. Mas no capítulo dela tem algo que, pra mim, é isso, que é essa questão da memória, né, que eu trabalho de alguma maneira, e da ausência desse silêncio em torno de memórias doloridas familiares.
né? Então, que para mim pega muito, sabe? Esse porão onde tem caixas empoeiradas com histórias que não foram contadas, né? Que é literal e metafórico, né? Eu não quero explicar o livro, eu detesto isso, mas para mim foi um processo para eu entender o que eu estava querendo falar com essa história, com essas caixas, com a relação dela, né, com o pai, com a memória ou a ausência, né, de memória que ela tem do pai e da mãe. A mãe, embora presente, também uma ausência. Enfim, né? Então, assim, foi difícil. Agora, teve capítulos mais fluidos, como o da Bárbara, que foi um arrebatamento. Aí já é uma outra experiência de escrita, que é essa escrita que me parece assim, que você está possuída por um espírito, que é o espírito da Bárbara. As musas que vêm. Você escreve no celular, né? Você não pega nem o computador. Não, foi um total, que também tinha uma outra ideia muito, não totalmente diferente, mas uma ideia bem diferente, assim, a princípio, do que seria, pelo menos, o caminhar desse capítulo, e ela tomou conta. E sem pedir de licença, porque ela tem essa característica, né? A personagem, assim, a Bárbara, esse arrebatamento, essa explosão de pessoa, né? Essa criatividade livre. Então, ela me pediu isso e ela foi, assim. Eu acho que eu vou dar mais uma voz ao texto aqui, só para compartilhar um destaque com vocês, já que vocês são curiosos aí com os destaques. Mas uma frase que eu marquei e tinha até deixado um post-it foi da Sofia. Inventamos memórias para preencher espaços vazios? Idealizamos pessoas que amamos para adorá-las sem perguntas? Eu achei isso aqui. Eu acho que resume um pouco, assim, ó, que a Ana falou aqui com a gente, assim, é um arrebatamento mesmo. Eu sou incapaz de escrever um negócio desse. Não é? Eu não tenho condição. A gente deixa pra Ana e a gente lê. Exatamente. Claro que tem. Bom, Ana, a gente está finalizando aqui, mas você já fez alguns comentários no decorrer da nossa conversa das suas atividades, né? Então, você tem a página no Instagram, você também tem no YouTube. Quer dividir um pouco do que você vem fazendo e disponibilizar também espaço para você divulgar o seu trabalho hoje? Tá, obrigada. Eu hoje atuo mais... eu costumo dizer assim, mais profissionalmente, né, nessa relação de produção de conteúdo, assim, no meu canal do YouTube. Ele tá, inclusive agora no mês de fevereiro, faz 5 anos que eu tô, né, que foi um desafio que eu me lancei na época de... eu tinha muito medo, né, de trabalhar com vídeo e editar, e eu não sabia, eu tive que aprender tudo sozinha. E é um desafio mesmo, porque nesse canal eu vou desde... a leitura, né? Então a parte ali de leitura, de tudo que tem, né? Dessa relação estabelecida com desde, sei lá, você escolher um livro até ler e as reflexões lá, até você roteirizar, que eu falei que eu não tenho muito essa, mas a roteirização, a gravação, tudo sou eu, né? Então é um trabalho que poderia ser muito coletivo, mas muito solitário. Muito solitário. E essa edição e a entrega e a resposta às pessoas. E hoje tem uma comunidade, assim, é curioso porque a gente vai... às vezes eu olho e falo, caramba, né? Tem gente que está aqui no meu canal há muito tempo e todos os vídeos e a gente conversa e as pessoas estão num diálogo semanal comigo, assim, e isso é muito legal. No Instagram, eu já fiz muito, mas desde 2022, mais ou menos, já não tenho essa produção. Aí é uma longa conversa também, né? Até de reflexão sobre o meu papel, como estou ali naquele espaço, mas também continuo, né? E aí é uma coisa até mais pessoal hoje, né? Eu compartilho muito, assim, do meu cotidiano, que eu não sei se é muito interessante, mas um pouco assim... Mas é a fofoquinha, né? A fofoquinha. Também tem um lado legal. Eu vi um gato lá. Tem a Capitu. Tem a Capitu e a exato. Frida, que sempre estão lá, elas são praticamente protagonistas. É isso. Né? Às vezes eu ponho lá na academia, porque escritoras também malham, sabe? Também sofrem, né? Não, é engraçado. Tipo, às vezes eu tô na academia, eu faço no meu prédio mesmo, assim, mas o pessoal descobre que eu sou escritora, né? Nossa, mas assim, acham muito estranho, né? E eu também, no começo, me estranhava naquele espaço, mas aí depois eu falei, gente, por que não, né? A gente também tem que tirar, se cuidar, óbvio, né? Se cuidar.
Mas é muito curioso, né? E hoje, assim, eu sou ratinha da academia, então eu divido um pouco. E assim, cotidiano, total, né? Às vezes é uma coisa que eu tô comendo, ou eu com os meus amigos, ou de repente um livro que eu tô lendo, aí aparece. E eu tenho feito algumas mini crônicas, assim, do mês, uma retrospectiva, uma reflexão, né? Sobre as vivências. Mas é basicamente, assim, hoje, nesses 2 canais que eu tenho encontros, assim, com pessoas. É curioso que às vezes eu recebo e-mails, isso é muito bonito, eu fico muito feliz. De pessoas eu tenho essa troca, mas, assim, nessas 2 redes fazendo trabalho e escrevendo, né, gente? Ou tentando escrever também. E o Instagram é @Annalise Soares, tá. Ficam 2 S's mesmo, né, de Annalise Soares, e assim como o canal do YouTube, é só buscar pelo meu nome, Annalise Soares, que aí vocês me encontram lá. Show de bola. Ana, muito obrigada. Foi muito rápido, né? Passa muito rápido quando a gente tá se divertindo. Amém. Foi muito bom receber você aqui. Obrigada por compartilhar tanto com a gente. Eu tenho certeza que o pessoal também vai adorar assistir e te conhecer melhor. Eu acho que tem muita coisa legal aqui pra ser dividida. Que bom. Agradeço. Foi maravilhoso. Obrigado, Ana. Bom, pessoal, esse aqui foi o nosso primeiro podcast do Manda Saia. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar disponível várias informações lá no Instagram e também no YouTube, na página do próprio Manda Saia, tá? Então, a gente se vê em breve. Até a próxima e obrigado mais uma vez, Ana. Obrigada, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.